Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero, nesse momento, compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. Nesse nosso momento aqui, R10, a nossa reflexão, dentro de 10 minutos, nos textos sagrados. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, Jesus vai tratar aqui a respeito do sermão profético. E eu quero ler com você, para a gente fazer aqui uma breve reflexão. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhes um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são os princípios das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for fornecido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. O filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí Jesus vai continuar falando aqui a respeito da grande tribulação, de mais coisas, de mais profecias que aconteceriam nos últimos dias. Mas eu quero refletir com você, não é tanto sobre os sinais que estão claros sobre a vinda, sobre a volta de Jesus, mas sobre o versículo desse texto que me chamou a atenção. O versículo 3 diz que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo. E ali chegou-se Pedro, Tiago, João e André. Esses quatro discípulos lhe perguntaram em particular sobre as profecias, o que aconteceria no futuro. É interessante que Jesus não tinha só 4 discípulos. Na verdade, além dos 12 discípulos, havia outros discípulos que seguiam o Mestre. No entanto, apenas esses 4 aqui, o texto relata que eles tiveram interesse em perguntar em particular ao Mestre sobre as coisas que aconteceriam. Houve interesse da parte deles. O que me chama a atenção é que nos nossos dias, eu me pergunto quantos estão interessados a respeito da volta de Jesus. Quantos estão atentos aos sinais e esperando que todos eles se cumpram e Jesus volte. O espanto que me traz é que parece que muitos estão dispersos, muitos estão desinteressados a respeito dessas coisas. Pois Jesus não nos disse a hora nem o dia. Pois só o Pai, o Deus Pai, o próprio Deus conhece e sabe o dia e a hora. Mas Ele deixou sinais para que nós, os seus servos, os seus discípulos, ficassem atentos à sua volta. E infelizmente poucos estão olhando para os sinais, poucos estão atentos a estes sinais. E estes sinais estão claros a cada dia que se passa. Muitos já se cumpriram, tudo que Jesus falou aqui no capítulo 13 de Marcos, também está relatado em Mateus 24, com mais detalhe, em Lucas capítulo 21. Esses sinais que antecediam, ou que antecederão a volta de Cristo, eles acontecerão. E alguns, repito,
já aconteceram e faltou poucos para acontecer e o grande dia do Senhor chegar. Mas infelizmente, apenas alguns, como esses 4 discípulos, estão interessados em estar atento, em conhecer, em voltar para a Bíblia e observar as palavras do nosso Mestre a respeito do dia da sua volta, ou quão próximo estaria a volta do Senhor quando nós olhássemos para os sinais e percebêssemos que todos esses sinais, ou a sua maioria, está se cumprindo em nossos dias. Então que nós venhamos atentar a esta palavra e a cada dia tenhamos mais interesse em estar observando os sinais, em estar estudando a palavra de Deus e atento àquilo que o Mestre nos disse. Ok? Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Obrigado e até uma próxima oportunidade.